Fala Box Lovers, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Castbox. Estou bem feliz que a gente está conseguindo manter a frequência, aumentar essa frequência e compartilhar mais conteúdo com vocês aqui pelo OKBox. Dessa vez eu estou com a presença ilustre do meu irmão de vida, meu supervisor comercial, o cara que manda nas vendas aqui e que vai ter total autoridade para falar sobre o tema, Vitor Campos. E estou também com o Vitor Acioli, o diretor comercial aqui da agência, porque, mais uma vez, o nosso tema é sobre vendas. Então, ninguém melhor do que eles dois, que são os pais da venda aqui da agência, para introduzir e falar mais um pouco sobre o tema de hoje. O que é que a gente vai falar hoje, Assi? Técnicas de persuasão para fazer vendas. Esse é um tema, assim, que a gente estava montando a pauta, a Tatá que faz a pauta viu que isso era uma dor latente do nosso público, então disse, por que não a gente fazer esse episódio de hoje sobre isso? Sobre justamente essas técnicas de persuasão, o que é que a gente faz aqui na agência para vender tanto, que eu acho que... Eu estava escutando um podcast hoje mais cedo, inclusive, e basicamente eles falaram que... Eles estavam falando muito que vendas é o oxigênio da empresa. Empresa que não vende não é saudável, né? E, na verdade, todo negócio tem a ver com venda. Eu acho que um hospital ele vive de vendas, um escritório de advocacia vive de vendas, uma agência vive de vendas, todo mundo vive de vendas. Aí eu queria que vocês começassem a introduzir um pouco da importância de entender o tipo de cliente e como começar a persuadir. Agora eu acho que a gente tem que levar para uma pauta que a persuasão não é uma coisa ruim, né? A persuasão, na verdade, é um artifício, é um gatilho que a gente tem para entender melhor a dor dele e saber exatamente como sanar. E não algo meio malicioso, maléfico, de tipo, vou persuadir essa pessoa e enganar ela. Acho que não pode ir nessa linha, não é isso? O que vocês acham? Eu acho que existem dois viés, na realidade, quanto à palavra persuasão. As pessoas podem considerar a persuasão justamente como você falou, algo maligno, a enganar, mas a persuasão também ele vai se tornar um gatilho mental, como de fato é denominado, onde a gente pode construir talvez uma ponte a acessar ali uma rápida decisão de um possível cliente, a ter ali algo que demonstre ou passe uma certa confiança, algo que de fato fortaleça e crie ali laços para que ele possa, tá bom, vou parar, vou ouvir, o cara me despertou o interesse, mas ele me despertou o interesse através de quê? Persuasão, ela pode até parecer algo pejorativo, mas eu costumo dizer que muito antes de você talvez tentar persuadir o cliente, você precisa acreditar no seu produto, certo? Então aqui na OKBox, Vitor foi meu professor durante um bom tempo, antes de eu ser supervisor, e ele era o supervisor. Ele me passava, assim, ele me levava na realidade para muitas reuniões, e nessas reuniões eu acompanhando diariamente o processo, como ele vendia a OKBox. No começo eu me sentia muito travado, era muito engraçado, mas depois que eu comecei a entender, bicho, a OKBox é uma assessoria, a OKBox, eu já estou tentando vender ela agora. A OKBox é desse jeito, daquele, eu fui entendendo ali, eu fiz, beleza, primeiro passo, eu acredito no produto que eu vendo. Isso é fundamental. A partir do momento que eu comecei a aprender, a entender e acreditar o produto que eu estava vendendo, que é a nossa assessoria, o que de fato nós fazemos, nós atuamos em mercado, que eu comecei beleza, vou despertar gatilhos emocionais, gatilhos mentais, através de técnicas. Técnicas essas que Vitor sabe falar muito melhor do que eu, como eu disse, ele foi meu mentor, e que talvez seria legal a gente compartilhar de algumas situações, né? Com certeza. Mas para responder esse primeiro ponto, eu acho que tem todo um contexto aí, tem todo um contexto histórico, eu diria, que começa lá no início da tua pergunta, que o pessoal estava falando que a empresa vive de vendas. E, basicamente, poucos empresários entendem isso, assim, muita gente quer ser do financeiro, muita gente quer ser, você falou do hospital, quer ser médico, enfim, mas todo mundo esquece que você é médico, mas você também está vendendo ali sua imagem, você também está vendendo seu serviço de médico e assim por diante. E ninguém quer ser vendedor. E tudo bem, não existe uma faculdade de ser vendedor. Ninguém acorda e sonha, caramba, hoje eu vou ser vendedor, né? Então a venda, e aí por que eu faço tem todo esse contexto histórico? Porque ninguém quer ser vendedor e a gente tem um costume de atribuir que vendedor é algo negativo. E quando a gente fala de vendedor e persuasão, pronto, juntou ali é uma bomba, né? Você juntou duas coisas que aparentemente é negativa. Mas o vendedor, todo mundo é vendedor. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto da persuasão, eu acho que tem um depende. A persuasão, da forma que a gente está falando,
ela realmente é algo positivo. É uma forma de você conseguir despertar ali naquele consumidor uma tomada de decisão mais rápida, de fato, onde a gente consegue avançar. Mas tudo isso com ética. Isso eu bato, ele sabe muito bem disso, eu sempre ensinei. Existem pessoas, infelizmente, que utilizam de gatilhos, esse da persuasão, para agir de forma antiética. Poxa, diversos exemplos a gente pode falar aqui do gatilho de escassez, que é falso. Mas isso, quando o consumidor, e aí tem defesas também contra esses gatilhos, a gente pode comentar aqui, mas quando você usa isso de forma ética, tá tudo bem, é um instrumento comercial, um instrumento de vendas para que todo mundo, como eu falei, é vendedor. Mas quando você começa a utilizar isso de forma para obter vantagem sobre alguém, eu acho que assim, minha opinião de fato, no começo você pode até dar certo, você pode até conseguir ludibriar alguém ali, mas isso não vai se perdurar. E aí a tua imagem acaba na hora. Então e aí a gente pode continuar esse mesmo exemplo. Quantas vezes você foi comprar algo que tinha lá um gatilho de escassez, restam poucas unidades, um reloginho, esse reloginho zerava, ou então você voltava outro dia e continuava lá essa mesma promoção. A partir dali, aquele consumidor teu, ele quebrou totalmente a confiança do teu negócio. Esse gatilho, ele nunca mais vai funcionar com aquele cliente em relação àquele teu negócio. Então, pelo menos eu, como a gente enxerga aqui a OKBox, a gente enxerga a OKBox para um mês, a gente enxerga a OKBox para vários anos. Então, a gente, por exemplo, na Newt, se tem poucas camisas, tem pouca camisa. Porque se eu mentir pro cara agora, daqui a 1, 2, 3 meses ou anos, o cara vai lembrar que eu menti pra ele. A mentira tem perna curta, esse ditado sempre tá vivo. E antes de entrar nessa questão do gatilho, eu acho também importante a gente frisar e lembrar aqui pro ouvinte que a persuasão, a venda ela sempre começa antes do momento de vender. A venda ela começa lá atrás. E a persuasão tem total coligação, na verdade, com a confiança, a autoridade e tudo que você faz antes de começar a vender, não é isso? Perfeito. Eu até puxando, talvez, para exemplos pessoais meus, eu acho muito interessante. Eu brinco até que uma das coisas que talvez me faça destacar ali, dentre outras ofertas, os quais o cliente está recebendo de outras agências, sei lá, assessorias de marketing, é que eu vou com uma personalidade neutra. Eu sou uma personalidade neutra na qual na minha vida pessoal, eles que são meus amigos me conhecem e sabem que eu sou um cara que, assim, me adaptar à situação é muito fácil. Eu sou um camaleão nato. Então, eu tento entender e estudar o negócio, obviamente, mas também, principalmente, estudar a pessoa, ao cliente que eu irei vender. Porque eu sei que um principal gatilho que nós usamos aqui, que eu, Vitor, me aproprio muito, é o de afeição. Eu sei que eu vou conseguir criar ali um rapport, eu vou conseguir criar uma relação prévia com esse cliente. E talvez ele vai sair daqui me chamando de bigode, Vitão e tal, e eu sei que ali eu vou conseguir manter talvez um processo comercial muito mais fácil, muito mais ágil. Eu vou ter êxito naquela venda. Então a gente tem que entender que, beleza. Estamos indo a uma venda, estamos conhecendo, como o João acabou de falar, a venda já é feita muito antes de fato demonstrarmos a proposta, demonstrarmos a oferta, o preço em si. A venda é feita no primeiro aperto de mão, em como você se comporta, como você se veste, como você chega, como você se demonstra para o cliente. Então ali a gente vai talvez moldando um possível êxito, um possível sucesso. Eu gostei disso porque uma coisa é você ser empático. Você ser um vendedor empático é você conhecer, tratar bem o teu cliente, se relacionar com ele, enfim, entender a dor dele é uma coisa. Outra coisa, e aí você cria afeição naturalmente. Então você vê que você não tá mentindo. O cara não chegou e disse que gosta de um time de futebol, tu é outro time, fala, eu também, por coincidência. Aí você foi ético. E aí o cara vai descobrir lá na frente. Outra coisa é você ser empático, entender o problema do cara, como ele falou, se vestir de acordo com o cara se veste. Então, é porque o pessoal pensa que o gatilho mental, e aí a gente tá falando isso, a venda começa muito antes. Todo dia você tá se vendendo, a qualquer momento, uma fala sua você tá se vendendo. E eu gosto muito disso porque... Aqui a gente tá se vendendo nesse momento. Aqui a gente tá se vendendo também, a nossa imagem, nossas opiniões que a gente tá debatendo aqui. E o gatilho mental, como eu falei, ele é só uma ponte, ele é realmente uma forma de estreitar e de continuar ali um processo, mas o corpo, ele fala, ele tá te vendendo, o gesto, o jeito que você se posiciona, a roupa que você veste, né? Então, a roupa que você veste, ela cria essa empatia, ela cria essa afeição, ela cria esse rapport, o tom de voz, as pessoas passam a ignorar esses detalhes, mas esses detalhes, eles dizem muito.
Pô, se você tem uma postura mais séria, mais formal, isso dá uma maior confiança, dá uma maior autoridade. Se você tá bem vestido, vida real, galera. Isso acontece. Se você tá bem vestido, tá num carro bacana, etc., isso impressiona. Então, o corpo fala, o tom de voz, existem estratégias de persuasão no tom de voz. Então, para você ver que persuasão é muito mais amplo do que só um gatilho. O tom de voz. Então, se eu utilizo da lentificação, eu consigo prender mais tua audiência naquele ponto. Se eu uso a estratégia da sílaba tônica, eu consigo te pegar ali na hora. Então, o celular... e o cara, pô, na hora assim, né? Tipo, caramba, tipo, o bicho deu uma subida de voz ali. Isso, inclusive, o pessoal usa muito em palestras, em roteiros. Quer alguém mais persuasivo do que um pastor, algo do tipo. Ele usa de uma oratória, vai numa missa, na igreja, no culto, seja lá o que for, a denominação. Meu irmão, vai pra lá só pra aprender a oratória do cara, só pra ver a forma que ele tá falando. Ele sobe tons, ele reforça palavras, ele vai lá. Então, ele tudo consegue isso controlar de forma bem... é um negócio absurdo. Tudo isso é persuasão. Isso não é usado, novamente, de uma forma maliciosa, né? É usado... É uma forma de você persuadir para vender o seu produto e sanar uma dor. Exato. Mas uma coisa que a gente focou muito... Às vezes também para prender tua atenção apenas. Total, Imagina tu ficar na palestra passando slide no mesmo tom de voz. É isso que eu Você falo. tem que utilizar estratégias para captar audiência. Tudo isso é para você prender a atenção. Volta até naquele conteúdo passado. Se você tem audiência, você já tem meio golaço, meia venda. E também entender que não é só isso que faz a persuasão. Não é uma regra, não é uma receita de bolo. Não é Campos chegar para o cliente, tirar onda com o cliente em todos que ele vai conseguir persuadir. Tem um cliente que ele vai testar, por isso que ele disse que ele chega neutro nas reuniões. Ele chega, sente onde está pisando e entende se o cliente vai ser um cliente mais contraído, se vai ser um cliente mais sério, se é um cliente que ele tem noção do que ele está... Tem cliente que gosta de falar, então tu vai entrar no papo, isso aqui é bom de entrar no papo e conversar sobre tudo. Tem cliente que diz, só tenho 15 minutos, então você tem que persuadir de uma forma com mais autoridade. Tem cliente que vai gostar de conversar. Então, Conteúdo, né? aí eu acho que a gente só tem que ter o cuidado de não parecer que é uma receita de bolo. Pelo contrário, é algo que tem que ir pisando devagarzinho para... Eu, particularmente, minha forma de persuadir, em geral, é ser objetivo, direto e falar com muita firmeza, com muita autoridade. Tem gente que odeia, tem gente que gosta mais da venda de aço, que é uma venda muito mais conversada, muito mais trabalhada, com muito mais explicação. A venda de campos, em geral, é uma venda muito mais amigável, arbitrária, muito mais ganhar a pessoa realmente sair. Ele sai amigo dos clientes. Eu nunca saio amigo dos clientes, se sai familiar. Então, cada um tem sua forma de persuadir, mas com o mesmo objetivo, que é sanar a dor, é mostrar como que a agência pode ser uma solução para o cliente. Né? É como eu tinha dito, eu sei que existe o viés da persuasão ser algo pejorativo, mas antes de qualquer coisa, eu, Vitor, acredito muito no nosso produto. Eu aprendi e sei que a OKBox é boa. Então, se eu sei que a OKBox vai sanar o problema, vai resolver, vai ter a solução quanto ao problema que o cliente, de fato, está sofrendo ali naquele momento, quanto à empresa dele, os serviços prestados, enfim, e sei que a gente pode solucionar, cara, por que eu não vou despertar com esses gatilhos mentais uma decisão, como você mesmo disse, mais rápida? Onde eu tome ali controle das rédeas e consiga levar uma reunião, uma possível venda de forma mais arbitrária, mais amigável, além de sempre estar enaltecendo nossos serviços e como de fato fazemos. Não vai ser algo que eu vou enganar, muito pelo contrário, até porque nossos processos aqui são muito pré-estabelecidos, falando da nossa trajetória em si mesmo, no qual a gente demonstra que, cara, ninguém aqui está prometendo algo que não vai cumprir, muito pelo contrário, a gente vai demonstrar para você por A mais B quais são os processos os quais a gente vai seguir no nosso projeto, na nossa operação. E isso do gatilho é muito mais pra gente ir. Vamos adiantar. Eu diria ainda até pra gente não ficar muito nichado nesse segmento de agência, isso cabe pra tudo. Então, um médico que chega... hoje em dia, eu noto, por exemplo, muito esse rebrand da parte da área de saúde. Antigamente o pessoal tinha ali a clínica e assim por diante. Hoje em dia o pessoal, os médicos, dentistas, hoje em dia já usam uns jalecos, né? Bata, eu acho que chama. Já é um negócio mais formal. O cliente aqui na agência, médico, né? O pessoal já fortão e desenrolado. Estão focando muito nessa parte do corpo também, de mostrar saúde, e não que só desculpa te interromper, entra até no gatilho da coerência. O ser humano, ele tem muito medo de ser incoerente. E aí, se o cara vem de saúde, ele tem que se mostrar saudável. Não, obviamente, saúde é só estética. Mas
Eu acho que o mercado ele tá tão concorrido que até médico, que sempre foi algo assim muito certo, tá tendo que se cuidar e tá tendo que entender como vai persuadir melhor o seu paciente. E o que é que melhor do que ele mesmo ser o exemplo de saúde, de corpo, a clínica bonita. Hoje em dia é um negócio super bonito, super atraente, então... A persuasão acaba aí. Desde que você entra, você já vê uma clínica toda linda, você já tá persuadido. Você já tá empatado. O preço começa a ser super médico. E aí, isso é engraçado porque não é... Às vezes... Ele nem é o melhor médico, às vezes nem é o melhor produto que a gente tá falando aqui de produto e assim por diante. Eu quero ampliar que isso que a gente tá falando aqui cabe para tudo. Cabe para o corretor, cabe para a empresa, cabe para o médico, cabe para... Enfim, toda empresa tá vendendo alguma coisa. E às vezes é justamente isso. Não é o melhor médico que vai ter ali vai faturar mais, não é a melhor empresa, talvez tenha aquele melhor solução para que vai faturar mais, que vai se tornar maior. Mas sim é que melhor realmente sabe juntar todos esses detalhes que a gente está falando aqui, exatamente, se posicionar, distribuir conteúdo, saber se vender de fato. Eu uso muito essa comparação assim em relação àquele o coach lá, o Paulo Vieira. Pô, ele não, de certeza eu acho que ele não é o melhor coach do Brasil, o maior do mundo e assim por diante. Mas ele é o que melhor se vende. Ele é o que melhor se vende. O cara tem quantas febracis espalhadas por aí, e aí você vê, um cara rei da oratória, não dá pra negar, que é um cara que sempre tá bem alinhado, sempre tá fazendo palestras gigantes, sempre tá acompanhado de pessoas de grandes nomes, tem não sei quantas franquias. Então, assim, é um cara que entendeu que o corpo fala, que o conteúdo tem que ser bom. Ele não pode ser o melhor conteudista, mas ele tem conteúdo. A capilaridade da empresa dele, então ele atinge muitas pessoas. Então, tudo isso são pontos. E essa capilaridade da empresa dele já começa a ser mais um gatilho de persuasão. Quando tu sobe num palco, entra numa sala de reunião com o Paulo Vieira, se você tiver o repertório, se você souber quem ele é, qualquer coisa que ele falar já vai lhe persuadir mais rápido do que se ele não tivesse todo o background que ele tem. E aí entra na autoridade, no que você está construindo a sua imagem da sua empresa. Seja você pessoa física ou sua empresa prestadora de serviço. O que é que você já fez, né? Era justamente esse gatilho que eu iria, esse link que eu iria ter agora. Vocês falaram de o médico que sabe se posicionar, tem uma clínica muito bonita, etc. Nós aqui da OKBox, quando chamamos para ter uma reunião comercial presencial, é justamente para a gente demonstrar a nossa autoridade pelo tamanho da nossa agência, da nossa estrutura, da qualidade do que de fato nós fazemos, além de também ter uma grande aprovação social. Todo cliente que entra aqui vê um quadro enorme de inúmeros clientes que nós assessoramos e que trazemos êxito. Por quê? Porque a gente precisa demonstrar um gatilho, como você mesmo falou. Cara, ele já chega aqui entendendo que o contexto os caras são profissionais, os caras são muito bons. Olha o que eles conquistaram. Como eles chegaram nessa conquista? Eles estão tendo devolutivos para os clientes deles. Então eu já vou chegar olhando com outros olhos. Eu já vou entender que é muito mais fácil de fazer a venda, é muito mais fácil de captar aquele cliente, porque ele conseguiu ali entender através de forma bem intrínseca que nós somos bons no que fazemos. Esse podcast nada mais é do que isso. A gente não está colocando a câmera ali e filmando a estrutura da gente a nada. A gente não está fazendo isso a nada. O que é que a gente está fazendo aqui? A gente está mostrando que temos autoridade, que a gente sabe falar de vendas, que o nosso foco é vender o nosso próprio negócio para vender o negócio dos outros. Então, a câmera não está aí filmando o background da agência de coincidência, né? É uma forma da gente persuadir de uma forma boa que temos background, que a gente tem cliente, que a gente tem resultado. Então, são essas pequenas coisas que eu vejo e eu tento passar, e a gente tenta passar diariamente para os nossos clientes ou para quem está escutando a gente que vai se tornar um cliente um dia. Que é, a venda ela começa muito antes do que você pensa. Então, a rede social é só um pontinho. A sua loja é muito importante, como você se comunica é importante, o seu produto é importante, como tudo está disposto em sua loja, enfim, a venda começa lá atrás. Eu vejo muita gente preocupada hoje em dia com rede social, esquecendo de todo o resto. É uma coisa que a gente aqui foca para todos os clientes. A venda ela é muito complexa, ela é muito além de só postar. E isso, inclusive, é, na realidade, uma faca de dois gumes, né? Porque existem aqueles que acham que a venda só vai ser uma postagem e esquecem todo o resto, ou então o contrário. Da mesma forma que você falou que, cara, tem gente que esquece de fazer postagens, ou então que faz muitas postagens e esquece de fazer o resto, tem as pessoas que também não estão ali, talvez, trabalhando uma rede social muito bem posicionada. Estão com conteúdos que são rasos e que não, de fato, estão ali colocando em posição um tráfego orgânico, por assim dizer. Entende? Então, a pessoa também precisa ter uma posição, não só
no digital, mas também em relação a como ela se coloca ao mercado, como ela se coloca aos clientes e por assim vai. O dia a dia você está se vendendo novamente. Exato. Às vezes você está com seus amigos e, pô, hoje em dia, vamos levar para essa área. Às vezes você falar alguma coisa na frente de um estranho, isso pode repercutir. Então, o que você está colocando na internet, ela tem uma distribuição maior do que é seu dia a dia. Então, o seu dia a dia você está se vendendo. Agora, eu queria fazer só um parênteses aqui, fugindo um pouquinho da pauta, mas é engraçado. Que agora que, para você ver como funciona a persuasão, eu tenho quase certeza que agora que tu contou assim, esse cenário não é à toa, esse aqui não é à toa, começa a despertar lá o ativo consciente, né? A gente até então tava subconsciente, um bocado de gente podia estar assistindo a gente, que não conhece a gente, vendo, caramba, que agência legal, que um monte de cara massa falando. Mas aí depois que você entrega, né, você sai do subconsciente, que era um gatilho mental, tudo isso aqui que a gente fez, essa estrutura, um estudo, etc. Aí você entrega, a pessoa vai pro consciente, ela deve, caramba, nem tinha notado, realmente, faz sentido. O ping-pong aqui atrás não é a gente joga, mas a ideia é justamente passar uma imagem jovem, passar uma imagem moderna, né, que tem total coerência, voltando assim, pro que a gente vende. E aí, para deixar até esse episódio ele mais claro ainda, eu acho que já ficou bem claro o que persuasão é muito mais do que pequenos gatilhos, é um conjunto de coisas. Mas eu queria que vocês falassem na prática, assim, como o ouvinte ele pode persuadir melhor o cliente dele, pegando até aquele ganchinho do último episódio que eu fiz com a Ácido do funil. Eu acho que a persuasão ela começa lá no topo até o fundo do funil, mas, enfim, como que na prática vocês acham? O que é que a pessoa pode fazer? Tu falando talvez para um serviço e tu falando para um varejo, o que é que vocês fariam? Pode ser qualquer segmento. Como vocês começariam a persuadir, desde cuidar da imagem, ao produto, a se ligar na hora de vender, como vai se apresentar, enfim. Podem... Quer começar ou quer que eu comece? Não, deixa eu começar então. Como eu tinha dito, a primeira coisa, talvez a primeira dica, não dica porque isso é óbvio, você deve acompanhar, você deve ter isso em mente, é que entenda o que você está vendendo. Priorize, entender e, de fato, saber o que você está vendendo. Não adianta, mesmo que seja uma frost free 2 portas de alumínio, não. Tem que entender quais são os benefícios, quais são as qualidades e qual é o diferencial quanto às concorrentes. Então, nós aqui, eu, Vitor, entendo de fato o que é que eu estou vendendo e como eu posso solucionar, de fato, os problemas que as empresas ou então os possíveis clientes que nos procuram. Outra coisa que eu gosto de talvez ali ter uma troca em relação ao primeiro contato. Como eu disse, voltando um pouco, eu sou um cara que tento entender com quem eu estou conversando, até para eu criar ali uma certa comunicação, um certo rapport, onde eu possa entender, onde é que eu posso pisar? Eu estou pisando em ovos, falando sobre isso, o que é que eu posso trazer? Deixa ele se vender para mim. Isso é uma das coisas que eu faço assim com muita excelência, que eu acho muito bacana. Não é querendo dizer que eu ludibrio alguém, muito pelo contrário. Mas eu gosto de talvez pedir que o cliente se venda para mim. Por quê? Porque nós somos uma assessoria e nós precisamos entender de fato qual é o serviço, qual é o trabalho, qual é a empresa deles, para que possamos bolar algo, eu não estou vendendo a agência, calma, bolar um plano estratégico a fim de trazer resultado para ele. Mas então, se quiser contratar a agência, por favor. só clicar no nosso site, preencher o formulário e você vai ver na prática como o Vitor faz a persuasão dele, mas pode continuar. Eu gosto e costumo pedir na realidade que o cliente se venda pra gente, para que eu entenda de fato e talvez eu desperte ali um gatilho de escassez, onde, cara, se vende pra gente, deixa eu ver se a gente de fato consegue pegar teu projeto, porque a gente Quando vê o cara, tal, eu vou tentar, vou ver, não, tô brincando. Mas assim, a gente leva de uma forma muito mais leve e também outra coisa que eu gosto muito de usar na prática é o gatilho de reciprocidade. Tem algo que inclusive foi uma dica assim que a Cioli, ele ainda é meu supervisor, mas quando ele estava me mentorando, eu estava iniciando aqui na OKBox, e foi algo que assim me despertou e que hoje em dia eu sempre faço, que é algo que eu dou sem pedir nada em troca, mas que ele acaba talvez se sentindo na obrigação de me devolver. Na prática, eu faço um estudo de mercado e entendo qual é de fato o erro e o que é que ele está cometendo, digamos assim, o que é que aquele empreendedor, aquela empresa está fazendo de errado quanto ao mercado, a área de atuação deles, para que eu traga, cara, isso aqui é um estudo de mercado que eu fiz e vi que os teus problemas são tanto,
E eu acredito que, assim, sem compromisso algum, você vai ver que talvez você seguisse por esse caminho, por esse caminho, por esse caminho. O cara na hora fala, pô, bicho, que massa. Não tinha pensado nisso. E assim, eu tô tentando, talvez, sem nenhuma certeza de que eu vou vender a OKBox, eu vou vender os nossos serviços. E ele acaba que ali, pô, o cara me deu isso e eu não... Será que eu devo algo em troca? Ele acaba que já ali de antemão marca uma segunda conversa, já me dá um contato mais fácil, eu consigo talvez criar uma relação melhor, onde de fato no final eu vou conseguir entregar todo o plano, vou mostrar o porquê de eu estar entregando aquilo, o porquê de eu estar cobrando aquilo, indiferente de precificação ou não, e principalmente o porquê de nós sermos a agência necessária para ele contratar e ver o que é que a gente vai fazer ou não para o serviço dele, no mercado dele. Acaba que sai um over-deliver, né? O cara vem para saber mais sobre a agência e sai daí já com uma sessão estratégica toda feita. Então, assim, o que pra gente parece ser básico, pro seu cliente não é. Ele não é obrigado a saber. Por isso que ele tá querendo contratar teu serviço ou produto. E aí quando você acaba fazendo esse over-deliver, você entrega sem nada em troca realmente, na ideia de ser consultivo mesmo, de querer solucionar o problema, você acaba que você já desperta esse caramba, além dele ser bom, tu já cria uma autoridade de quebra, além de ter essa reciprocidade, tu já cria uma autoridade de quebra, acaba que tu ainda cria um rapport com o cara ali, uma afeição de, pô, o cara me ajudou, ele realmente tá do meu lado. E aí isso tu consegue conduzir muito mais fácil esse processo comercial e, bem, aí tu já destruiu um bocado de objeções que ele poderia ter. Independente da precificação, eu já consegui quebrar diversas objeções e talvez vai me dar a oportunidade de fazer uma venda muito mais fácil. O cara já criou uma confiança, eu já demonstrei autoridade para ele, eu já demonstrei como nós atuamos, eu já mostrei que o nosso estudo de mercado é algo que já vai trazer ali um possível resultado para ele, seja numa atitude, num pensamento que ele tiver no dia a dia, para o serviço dele, a empresa dele, enfim. Eu acho que já é uma quebra ali de objeções que, de fato, como eu acabei de falar, já me leva a uma venda mais ligeira. Com certeza. E tu fez um over-deliver aí, né? O cara foi para entender mais sobre a agência, foi fazer um contato comercial e de quebra ele levou uma consultoria, uma sessão estratégica que o que pra gente parece básico pro nosso cliente ou o cliente lá que quer contratar o teu produto ou o teu serviço, não é. Para você que tá no dia a dia, você entende. E parece que uma simples entrega que você faz sem compromisso nenhum, só de realmente querer ajudar ali, de auxiliar, você já consegue ativar esse gatilho de reciprocidade, já consegue criar um rapport maior, uma afeição, e aí fica mais fácil conduzir. Eu já vi esse over-delivery que é entregue por vocês colhendo frutos lá na frente. Às vezes o cliente nem tem o potencial de ser cliente da gente, vocês meio que desenham uma estratégia na venda e lá na frente ele volta com a estratégia executada e com agora condições reais de contratar o nosso serviço, e aí sim a gente vira cliente, né? Então a gente tem todo esse leque de trabalho. Mas, Edu, como é que faria? Vitor Campos explicou pra gente como faria. E tu, como é que faria? Vamos lá, levando pra parte do varejo, sendo um pouco mais amplo aqui, não querendo nichar nada, eu vou pegar algumas coisas que ele já falou, ele falou muita coisa, e vou tentar puxar pra uma parte mais técnica, assim, que primeiro, é isso, você tem que entender seu cliente, independente do que, você tem que conhecer muito seu produto, é verdade, ou serviço, mas vamos dizer que você tem um leque de serviços, você é um vendedor de um armazém aí, enfim. Então você tem vários produtos. Então você tem que entender o máximo daquilo que você tem, porque vão chegar diversos clientes procurando diversos produtos ali, enfim, ou serviços. Mas primeiro então você tem que escutar, velho. Você falou da venda, mas é porque as pessoas só querem vender, as pessoas não querem ouvir. Escuta a dor do teu cliente, entende o que é que ele realmente está procurando, porque aí, depois que você souber muito sobre o seu produto, escutar bem o teu cliente, entender realmente o que ele está ali procurando, e aí se você souber muito bem utilizar, porque a gente está falando aqui, tem milhares e milhares de gatilhos mentais, persuasivos, como a gente falou. Se você dominar alguns deles, você vai conseguir fazer essa venda perfeita, de forma rápida, fazendo um bom atendimento e solucionando. Então, se você conhece, e aí a gente não sai utilizando 1000 gatilhos numa venda não, você seleciona alguns, aqueles que faz sentido, é pertinente para aquele tipo de cliente. E aí, por isso que eu digo, escute bem seu cliente, porque cada cliente vai ser de um jeito, como a gente falou. Então, lógico que tem alguns gatilhos que são mais utilizáveis, como a gente falou aqui, afeição, escassez e assim por diante. Mas cada venda vai ter um específico. Então, se você consegue realmente ter o domínio de um leque de gatilhos persuasivos, você entendeu bem seu cliente, você vai conseguir fazer uma boa venda
Então, entre eles, as vivências são totalmente diferentes. Então, ficou mais do que claro, novamente, que o caminho é esse. O caminho é escutar o cliente, o caminho é buscar usar os gatilhos de forma totalmente íntegra. Pelo amor de Deus, não abusem dos gatilhos de uma forma que vá pesar para você no futuro. Você pode até vender algumas vezes hoje em dia, mas você não vai ter um LTV, você não vai ter uma venda saudável, você não vai ter um crescimento saudável se você usar de forma fugindo da ética. Então, se você tiver 1000 camisas, se você disser que são as últimas unidades e o cliente notar que não são as últimas unidades, você vai ter uma quebra de expectativa aí. Do mesmo jeito que quando você faz muita promoção, então, sempre fazendo promoção, aquele promoção relâmpago do ano, uma semana, na outra semana, a gente tem até uma loja que a gente conhece que toda vez que eu abro o Insta, a loja está em promoção, relâmpago, última chance, oportunidade. Eu falo, mano, eu não vou acreditar mais, então eu sempre vou deixar agora para a próxima. Não me parece ser aquela oportunidade relâmpago. Enfim. E aí você perde uma oportunidade muito boa de aumentar o seu faturamento e realmente utilizar um gatilho que ia te ajudar a vender mais. Perfeito. Então ficou mais que claro como você deve usar a persuasão ao seu favor, de uma forma íntegra e ética. É o que a gente faz por aqui, é o que a gente ensina e instrui nossos clientes a estarem sempre fazendo. E se você gostou desse podcast, eu aconselho a escutar os episódios passados. A gente gravou agora, na última semana, um sobre funil de vendas, ficou muito completo. E vamos manter essa rotina de toda terça-feira estar publicando um novo episódio aqui do Castbox. Então fica aqui o convite para você escutar os últimos episódios e agradecer a Vitor Campos, a Vitor Acioli, que engrandeceram esse podcast e me ajudaram a agência a executar mais um conteúdo incrível. Muito obrigado, meus amigos e parceiros de negócio. Bom demais fazer isso aqui. Valeu, pessoal. Até o próximo.